E aí, sétimo ano, nós vamos continuar nossa saga sobre a água, certo? Hoje a gente vai falar por que é tão importante a água para a nossa vida. Na aula anterior, a gente viu alguns conceitos sobre água, sobre o reservatório de água, onde a gente poderia encontrar essa água. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que ela é tão importante, por que a gente tem que preservar essa água, por que ela é vital para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Então vamos lá. Água e seres vivos, elemento, a água é um elemento vital. Sabe por que é vital? Porque é o principal componente dos seres vivos. Esse é o primeiro fator, certo? Primeira importância, a gente vai falar sobre as outras. Primeira importância é esse, primeiro fator é esse, que ele é o principal componente dos seres vivos. Então ele faz parte da maior, a maior parte das nossas células vai ser constituída por água. Ela vai ter as células vão ter os formatos definidos, vão ter os espaços entre elas, vão ser definidos por água, certo? Então, por exemplo, nós temos os seres humanos com 70% do seu corpo constituído de água, água viva, esse que está na imagenzinha aí, 96%, os pinheiros, árvores, e aquela coisa basicamente como se fosse só sólida, ela é 55% de água, e alguns peixes podem chegar a 67%, certo? Então, se a gente for fazer na escala de todos os seres vivos, você vai ver que a maior parte dos seres vivos vai ser constituída por água. Sempre vai ter essa média de 50% a mais de água na constituição dos seres vivos, certo? É, essa água, ela, além disso, de ser fundamental para a constituição dos seres vivos, ela também é de extrema importância porque ela vai estar relacionada com processos vitais, processos que vão ser essenciais para a permanência ou para a manutenção da vida, certo? Primeiro processo é o transporte de substâncias. Então, e aí você pode pensar até num rio, que ele vai estar transportando matéria orgânica, transportando vida por ele, por toda a sua margem, por toda a sua extensão, mas você também pode pensar na nosso vaso sanguíneo, certo? O nosso sangue ele faz esse mesmo processo, ele transporta substâncias ao longo do nosso corpo. Se a gente fosse imaginar no inseto, seria a hemolinfa, que é algo parecido com sangue, só que a única coisa que a gente pode dizer que é bem igual ao nosso sangue é a quantidade de água. Então, em tudo isso, todos esses líquidos orgânicos, você vai encontrar muita água. A constituição de venenos, a constituição de enzimas, ou de sucos gástricos, fazendo com que as enzimas funcionem, você vai encontrar água. Certo? Ela vai estar tendo um papel fundamental nesses processos de transporte de substâncias. Então, transporte de hormônios, transporte de gases pelo seu corpo, o sangue que faz isso, que é um dos líquidos orgânicos. Outro fator são as reações químicas. As reações químicas do nosso corpo, é, a maioria só vai ocorrer na presença de água. Às vezes precisa da água para a reação acontecer. A própria digestão é um exemplo disso. Então a gente vai ter na natureza, por exemplo, a fotossíntese, que é o que mantém as plantas vivas, e as plantas são a base de toda a cadeia alimentar, certo? Lembrem disso, a gente já falou disso várias vezes. Então, a gente vai ter a água fazendo parte da fotossíntese, igual vocês estão vendo na imagem aí. Sem a água, a fotossíntese não ocorre, é um dos elementos fundamentais para a fotossíntese ocorrer. Você vai ter na digestão, formando sucos, o suco gástrico, o entérico, o pancreático, todos esses sucos digestórios que nos ajudam a digerir o alimento. É necessário a água estar no meio dele, certo? E também a nossa respiração celular, para quem não lembra, para você produzir energia no nosso, a gente lá no sexto ano isso, para a gente produzir energia no nosso corpo, é necessário água, é necessária a respiração celular, certo? Que é a reação basicamente do oxigênio com o alimento, com os nutrientes do alimento, que vão gerar o famoso ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula de energia, certo? E essa reação toda para produzir ATP, você tem que ter água no meio. Então, a água é algo fundamental para a manutenção da vida. Além disso, além dos lados bons, benéficos da água, a gente tem um outro lado, que é o que ele pode nos causar doença, porque ele pode nos levar a doença, certo?
geralmente ela vai nos levar a doenças por culpa nossa mesmo, por culpa da sociedade humana. Então, por exemplo, essas doenças elas podem chegar até a gente através de água contaminada. Então, a gente joga nossos esgotos, nosso lixo na água, a gente acaba poluindo a água. E aí essa água contaminada pode ter micro-organismos no meio, pode ter até tóxicos que vão causar processo alérgico, aí você vai ter disenteria, febre tifoide, cólera, hepatite, giardia e por aí vai, certo? Vários processos infecciosos causados pelo consumo ou a ingestão dessa água, certo? Isso é quando a doença está relacionada à água contaminada. Mas a doença pode estar relacionada à água simplesmente pelo segundo fator aí na tela, que é porque ela pode ser parte do ciclo de transmissão. Então, às vezes, a água ela é uma parte desse ciclo, certo? Então, botei alguns exemplos aí, que são exemplos bem comuns e bem relacionados ao nosso cotidiano, que é a dengue, chikungunya, zika e febre amarela. O que é que todos eles têm em comum? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, certo? Esse mosquitinho, ele vai ter o seu desenvolvimento através da água. Então, ele vai pôr os ovos próximos de água parada. Esses ovos eclodem, uma larva vai se desenvolver dentro dessa água, a larva se desenvolve, vai empupar, e depois de passar pelo período de impupação, a pupa se abre e sai um mosquito lá. Ou seja, se eu não tenho a água parada ou a água livre no ambiente, esse mosquito não tem como continuar o seu desenvolvimento, então não tem como ele crescer, virar um mosquito e sair passando essas doenças que eu acabei de citar aí, certo? Então a gente tem outras doenças que vai estar relacionada à água por isso, porque faz parte do ciclo de transmissão. Então a gente pode ter a água relacionada à doença por dois fatores: ou por ela estar contaminada, ou por ela ser parte do ciclo de transmissão. Lembrem disso. Então você pode beber a água e só em beber essa água você vai ficar doente, ou você pode ter a segunda via, que na água um organismo vai se desenvolver para poder lhe transmitir uma doença. Tá? Como é que a gente resolve isso? Saneamento básico. Professor, mas saneamento básico é só de esgoto? Não só de esgoto. Então, o saneamento básico ele vai estar relacionado a dar destino ao esgoto, dar destino ao lixo, certo? Então, a maior parte da água parada que a gente tem fica em lixo que fica exposto à chuva e aí acumula água para você ter esses insetos se desenvolvendo. Então, basicamente, a gente tem um saneamento básico adequado, a gente se afasta mais dessas doenças. Então, primeiro ponto, o saneamento básico vai estar relacionado ao destino do lixo, certo? O que vai acontecer com esse lixo? Ele diminui o problema de água parada. Ele também vai estar relacionado ao tratamento da água que chega na nossa casa e também ao tratamento da água que sai, certo? No caso, o esgoto. Okay? Então, a gente já viu em aulas passadas que 90% do esgoto que sai das nossas casas vai para a água do jeito que está, sem tratamento, certo? Então, a gente tem que ter alguns cuidados que vão estar dentro dessa ideia de saneamento básico. Os cuidados que a gente pode ter em casa: a gente pode filtrar a água, a gente pode limpar a caixa d'água e não deixar a água parada por conta do mosquitinho Aedes aegypti. E a gente tem os processos que vão depender, assim, da nossa cobrança, mas depende de posições superiores, como governadores, prefeitos, por aí vai, que são as estações de tratamento de água. Você tem dois tipos de estação de tratamento. Tem a de água mesmo, que é a ETA. Essa é o que a Caerne faz. Ela trata a água e essa água vai para a nossa casa para a gente poder consumi-la. E tem a ETE, que é uma estação de tratamento de esgoto, certo? Então, é o que pega o esgoto na nossa casa, trata esse esgoto para poder retornar para o meio ambiente, causando o mínimo de dano possível. Então, tudo isso vai estar compreendido dentro da ideia de saneamento básico, tanto a ETA como o ETA. Tanto a ETA como o ETA, eles vão ter um processo mais ou menos iguais, certo? A água é recolhida, tanto do esgoto ou da água
de rios, lagos ou açudes, por aí vai, essa água vai passar por vários processos, várias etapas que está descrita aí, ó, no nosso quadrinho. E durante todas essas etapas, essa água vai ser limpa, filtrada, purificada, esterilizada, para poder chegar para a gente da melhor maneira possível, ou se for no caso a ET, poder chegar de volta ao meio ambiente, causando o menor problema possível, certo? A água que sai do nosso esgoto não retorna para a gente. Essa água que vem para a gente na nossa casa é uma água que, oriunda de rios, lagos e reservatórios, certo? Essa água que é tratada, o esgoto que é tratado, ele é só tratado para voltar ao meio ambiente. A gente não pode jogar o esgoto do jeito que está saindo das nossas casas direto no ambiente, certo? Então, a aula de hoje era apenas isso. Tem atividadezinhas na rede digital, confiram lá. Próxima aula a gente se vê de novo. Valeu!